Essa gravação é de uma temática muito importante quando nós falamos de crânio, que é justamente sobre os seios paranasais. Os seios paranasais, né, seios vem da palavra sinus, né, e os sinos, geralmente eles contêm mucosa com ar dentro, né, uma baixa densidade radiográfica, e quando eles inflamam, acrescenta-se o sufixo "it" e temos aí a chamada sinusite. Né? Quais são os seios paranasais, quem eles são e para que são? Né? Os seios paranasais, eles são encontrados nos ossos do crânio, são exclusivos dos ossos do crânio, e esses ossos, eles são ossos que têm cavidades com ar dentro. Então, dentro do osso, então imagina aqui a parede do osso vem as tábuas ósseas, né, as lâminas do osso, outra lâmina óssea, outra lâmina óssea, outra lâmina óssea, e aqui forma uma cavidade. E essa cavidade é chamada de sinus. Né? Esses ossos que têm ar dentro são ossos denominados de pneumáticos. Ossos pneumáticos são ossos que contêm cavidades com ar, por isso são chamados de ossos pneumáticos. No ser humano só tem no crânio ossos pneumáticos. O que acontece? Aqui é muito importante prestar bastante atenção nisso. Quais são os ossos pneumáticos? O temporal apresenta a sua parte pneumática, cheio de ar, chamado de células mastoideas, onde dá a mastoidite, por exemplo, células mastoides. Então, essa parte de ar do mastoide, né, essas células mastoides, são importantes para o processo de formação do som. O osso temporal é um osso pneumático. Outro osso pneumático é o frontal, e o espaço dentro, a cavidade do osso frontal chama seio frontal. Outro osso é a maxila, e o espaço dentro da maxila chama seio maxilar. Outro osso é o esfenoide, com o seio chamado de seio esfenoidal, e o etimoide, com as suas células etimoidais. Muito bem. Esses são os 5 ossos pneumáticos. Desses 5 ossos pneumáticos, o frontal, a maxila, o esfenoide e o etimoide, eles se comunicam com a cavidade nasal. Então, o ar, quando entra na cavidade nasal, esse ar espalha para esses ossos também. Por isso que o frontal, a maxila, o esfenoide e o etimoide são os ossos que formam os seios paranasais. O temporal é um osso pneumático por ter uma cavidade com ar dentro, mas o temporal não recebe ar da cavidade nasal. Então, o temporal não faz parte dos ossos que formam os seios paranasais, que estão envolvidos com o processo de sinusite. Esses seios, eles são bem pequenininhos no nascimento, às vezes nem se desenvolveram. Então, o recém-nascido dificilmente tem sinusite, porque ele nem tem espaço ainda. E quando esse crânio crescer, né, para as diversas direções, esses seios vão começar a expandir, aumentar o seu tamanho, né, e desenvolver. E essas cavidades do osso frontal, maxila, etimoide e esfenoide, eles recebem o ar proveniente da atmosfera que entra na cavidade nasal, e esse ar invade esses seios paranasais para ser melhor aquecido e preparado e depois chegar aos pulmões.
Quando avaliamos e precisamos avaliar em cortes, esse é um corte coronal do crânio. Então foi feito um corte coronal desse crânio. E aqui eu consigo observar as diversas células etimoidais, que antigamente era chamado de seio etimoidal. Eu vejo uma grande cavidade, que é a maior delas, o seio maxilar, e aqui em cima, de um lado e do outro, vai formar o seio frontal. Desta forma, para ficar fácil de localizar, dá para criar um mapinha. A gente pode pegar a órbita como referência, olha só, órbita, olha que interessante. Abaixo da órbita, seio maxilar, acima da órbita, seio frontal, e medial à órbita. Vou pôr aqui um Mzinho de medial à órbita, as células etimoidais. Vamos ver se dá certo isso? Pegando a órbita como ponto de referência, abaixo da órbita o seio maxilar, medial à órbita as células etimoidais e acima da órbita o seio frontal. Esse estudo por mapas é bem interessante para utilizarmos até nos exames de tomografia, como veremos mais à frente. Num corte sagital mediano, esse é o osso frontal e essa cavidade no osso frontal é o seio frontal. Aqui dá para ver o seio frontal. O seio maxilar e o etimoidal não são possíveis de ver, mas aqui nós temos a cela turca, já estudada, cela turca, onde fica a hipófise dentro da célula turca, hipófise, e abaixo dessa célula turca tem um grande espaço, e esse espaço é chamado de seio esfenoidal. Algo interessante e legal de comentar é que quando tem um tumor de hipófise, a cirurgia desse tumor de hipófise é via nasal, então entra aqui pela cavidade nasal, vai atravessar o seio esfenoidal, então chama-se de acesso transesfenoidal, que atravessa o seio esfenoidal, estoura aqui a parede do seio esfenoidal e abre aqui por baixo para fazer a remoção desse tumor hipofisário, se for um tumor removível. Então o seio esfenoidal fica abaixo da célula turca. As referências bibliográficas e bons estudos para vocês.